Fala galera, tudo bem? Damos início aqui à nossa penúltima aula, essa aula sobre o capítulo 5. Nós vamos aqui nos debruçarmos na parte de gerenciamento. Vocês vão perceber que aqui esse capítulo é focado na parte de gerência, ok? Aqui, quem está no início da carreira só teve o contato com esses objetos, essas documentações já prontas, ok? Geralmente a gente já recebe um plano de teste já feito, porque geralmente esses documentos são gerados pelos cargos mais sêniores, pelos cargos de governança, de líder técnico, ok? Isso não significa que a gente não vai saber elaborar os documentos, a gente não precisa saber os conceitos para o nosso curso, ok? Até porque nós queremos chegar lá um dia, não é isso? Vamos lá, vamos dar início à nossa sala, ok? Aqui nós vamos dar uma pincelada nos tópicos, como vocês estão acostumados em toda a aula, né? A gente vai passar pelo planejamento de teste, gerenciamento de risco, monitoramento, controle e conclusão do teste, gerenciamento de configuração, gerenciamento de defeitos. Ok? Vamos lá. Vamos começar aqui falando do plano de teste. Ele traz alguns objetivos e alguns conteúdos aqui do plano de teste importantíssimos. Gente, um plano de teste bem elaborado, ele traz claramente os seus objetivos, ok? Principalmente os objetivos. Um plano de teste bem elaborado, ele traz todos os riscos que aquele teste pode trazer ao produto. Um plano de teste bem elaborado, ele traz um cronograma e uma estipulação do que ele irá precisar para executar aqueles testes. Quanto tempo ele irá demorar? Gente, o plano de teste é importantíssimo. Ele é um norte tanto para os testadores como para os stakeholders. Geralmente, o plano de teste ele é compartilhado com o cliente ou quem da equipe que seja, para que eles consigam acompanhar o planejamento dos testes. Ok? Vamos seguir diante aqui para dar uma lida nos tópicos. Documentos, meios e cronogramas para atingir o objetivo de teste. Perfeito. Vou ter com vocês agora. A julgada garantir que a atividade de teste realizada atenderá aos critérios estabelecidos. Perfeito. Serve como meio de comunicação, que eu falei. Serve como meio de comunicação para equipes e outros stakeholders. Demonstra que os testes seguirão a política e estratégia de testes existentes, ou explica porque os testes desviarão dela. Gente, eu participei de uma formação, inclusive feita por um aluno do mestrado, que também está na faculdade de testadores, onde a gente discutiu um pouquinho sobre o plano de testes. Pra vocês terem ideia, o plano de teste é tão importante, porque ele define o escopo do que será testado. Vamos imaginar assim, no meu dia de trabalho, eu trabalho por entrega interativa, né, por sprint. Vamos dizer que o cliente quer que eu pegue 4 funcionalidades nessa sprint. Através do plano de teste, eu consigo mostrar para ele e definir um escopo. Meu cliente, eu não consigo testar 4 funcionalidades nessa sprint. Eu consigo testar 2. Na próxima sprint, eu testo mais 2. Vocês perceberam a importância do plano de teste? Ele define escopo, ele define objetivo, ele define cronograma, ele define técnica. Gente, eu sugiro fortemente que vocês procurem templates de plano de teste para vocês entenderem um pouquinho como ele funciona na documentação. Já você vê a documentação, um exemplo fica mais fácil de entender, né? E sempre preguem a importância do plano de teste. Se você está numa equipe de qualidade, onde ela não tem um plano de teste, eu diria que é teste às cegas. Você não tem o norte, ok? Então é importantíssimo, ok? Vamos seguir. Vamos lá. Aqui a gente fala um pouquinho da importância do testador no planejamento de interação e liberação.
O planejamento de interação, gente, é o que nós estamos mais acostumados, que é o planejamento por sprint, né? Por entrega, por aquele incremento a cada entrega. O de liberação é de liberação do produto como um todo, né? Projeto de liberação prevê o lançamento de um produto, ok? Então, liberação é no sentido de liberar realmente. Redefine o backlog do produto e pode envolver o refinamento de histórias dos usuários maiores ou de histórias menores. Ok? Ó. O planejamento de interação prevê o fim de uma única interação e se preocupa com o backlog da interação. Ou seja, o que eu vou testar já está no backlog. Ok? Perfeito? Vamos seguir. Aqui, gente, nós temos outro conceito importantíssimo, que é o critério de entrada e saída. Vamos dar uma lida, depois a gente fala um pouquinho só. O critério de entrada define as condições prévias para a realização de uma determinada atividade. Se os critérios de entrada não forem atendidos, é provável que a atividade seja mais difícil, demorada, cara e arriscada. Gente, o critério de entrada aqui é basicamente o que eu vou precisar para fazer o teste. Se eu preciso de uma massa de dados e eu não tenho essa massa de dados para fazer definir o teste, vocês não percebem que ela vai ser mais demorada até eu conseguir essa massa de teste? Vocês percebem que ela vai ser mais cara? Que tudo de última hora é mais caro? E mais arriscado, porque eu vou acabar atropelando um processo de teste. Ok? Mais ou menos desse modo de pensar. O critério de saída deve ser alcançado para a atividade que seja declarado com o intuito. Gente, aqui basicamente o critério de saída é tipo assim: eu realizei o teste, o que eu espero daquele teste para declarar que ele foi concluído. É basicamente isso. Eu estou testando aqui esse input. O que é que o output precisa fazer para eu declarar esse teste como encerrado? Esse é o critério de saída. Um critério de saída bem definido, ele é um norte para o testador. Percebe? Os testes de entrada e saída devem ser redefinidos devem ser definidos para cada nível de teste e serão diferentes com base no objetivo de teste. Perfeito. Ok? Vamos seguir aqui que a gente vai falar um pouquinho do critério de saída. Ó. O objetivo da critério de saída é definir quando parar de testar. Exatamente. Qual o comportamento, qual o output do sistema é definido com o teste é satisfeito. Ok? Ó. Por exemplo, a final de um nível de teste é quando o conjunto de testes tem um alvo específico. Perfeito. Perfeito. Os testes de encerramento podem ser construídos por métricas. Aqui, gente, é tipo assim. Eu tenho um critério de saída que minha cobertura de instrução deve ser em torno de 80%. Quando eu bati os 80%, meu teste quer dizer que está concluído. Ok? Ó, estimatura da densidade de defeitos ou segurança das medições, custos, ok? Riscos residuais, como defeitos não solucionados ou falta de cobertura de teste em alguma área. Cronograma, como baseado na entrega de produtos. Tudo isso pode ser constituído no critério de saída. Vocês percebem que depende demais do contexto a construção de um critério de saída. Ok? Como tudo depende do contexto. Ok? Vamos seguir. Aqui, gente, nós entramos num assunto bem legal. Bem legal e bem curioso. Ó, nós vamos entrar nas técnicas de estimativas. Aqui é importantíssimo, principalmente para quem está na gerência, conseguir definir o que ele vai testar e com a mão de obra que ele tem, o que ele consegue fazer. Perfeito? Quem consegue orçar horas, aqui essas técnicas são importantíssimas. Vamos lá. O Syllabus traz 4 abordagens, ok? Aqui a primeira é a mais simples, eu diria, que é a estimada baseada em índice. Basicamente, ele pega índices, dados de projetos anteriores com escopo parecido, gente, tá? Não adianta o escopo ser muito diferente, porque aí o índice não vai valer de nada, ok? Com escopos parecidos que tenha sido realizado na empresa, ok? Baseado nesse índice de projetos anteriores, ele consegue achar uma estimativa para o projeto que ele trabalha hoje, ok? Eu não diria que é o mais adequado. Tipo assim, não existe mais adequado. Tudo depende do contexto, ok? Então, vamos dar
Vou passar nas outras, ok? Extrapolação. Nessa técnica baseada em métricas, as medições são feitas o mais cedo possível no projeto atual para coletar dados. Gente, aqui basicamente acontece o seguinte. Ele pega, as, ele espera o projeto começar, coleta dados e pega uma média baseada tipo, nas sprints passadas. Aqui basicamente ele começa um sprint, faz uma extrapolação qualquer, ok? Espera o projeto gerar dados, através desses dados ele consegue fazer uma análise de 3, 4 sprints e consegue fazer uma extrapolação, ok? Ele consegue fazer uma medição. Essa é basicamente a técnica de extrapolação. É uma técnica muito usada e muito válida, como todas as outras, ok? A Delphi, essa técnica interativa é baseada em especialistas que fazem estimativas baseadas na experiência. Cada especialista, isoladamente, estima o esforço. Cara, essa técnica é bem legal. Eu não conhecia, eu conheci estudando para o CTFE. O que que ele diz? Ele basicamente pega 3 especialistas, pede para que esses especialistas isoladamente façam estimativas, ok? Através da análise dessa estimativa, ele analisa a variância padrão da estimativa dos 3. Se ele tem um cálculo em si, eu não vou lembrar do cálculo de cabeça, mas se essa variação padrão não for muito grande, ele pega a média dos 3. Se a variância padrão for maior do que um cálculo definido previamente, ele pede que os especialistas façam uma nova estimativa. A partir disso, até atingir a variância padrão definida anteriormente, eles reestipulam esses dados, ok? Até chegar a um acordo onde a variância padrão é aquela definida previamente, ok? Então aqui ele pode fazer os especialistas podem fazer a estimativa 1, 2, 3, até chegar a um acordo, basicamente, ok? A estimativa de 3 pontos também é bem legal. Aqui a estimativa de 3 pontos, ele pega também 3 especialistas. Pega um especialista mais otimista, pega um especialista mais dentro da média, como é que eu diria assim? Tem um otimista, tem um pessimista e tem aquele especialista mais dentro da realidade, mais na média, ok? Então ele pega esses 3 pontos, analisa e faz uma média também, ok? Basicamente uma média, não é uma média especificamente dita, porque tem alguns cálculos que são feitos, ok? Os cálculos em si não vão ser pedidos na CTFL. O que vocês precisam saber é os conceitos, ok? Lá no syllabus, inclusive, tem algumas fórmulas como é que faz esses cálculos, mas eu creio que ele não cai algo especificamente disso. Ele cai para você entender como é essa técnica e como usá-las, ok? Muito legal, né? Vamos seguir. Aqui nós temos a priorização do caso de teste. Um assunto muito legal também. Ó. As estratégias de priorização de casos de teste mais comumente usadas são as seguintes. Gente, a gente pode fazer a priorização do caso de teste baseada em risco. A gente pode fazer a priorização baseada em requisitos, que ele vai estar mais alinhado ao negócio. A gente pode fazer baseado em cobertura também. Tudo depende do quê? Como sempre, depende do contexto. Vamos lá. Priorização baseada em risco, em que a ordem de execução do teste é baseada nos resultados de análise de risco. Os casos de teste que abrangem os riscos são os mais importantes, serão executados primeiros. Aqui, basicamente, ele está colocando aqueles casos que podem trazer riscos ao produto para ser priorizado. Ok? É uma visão. Não existe a visão mais certa, gente. Existe a visão que depende do seu contexto. Ok? A gente tem a priorização baseada em cobertura, em que a ordem de execução é baseada na cobertura. Exemplo, cobertura de instrução. Ok? Priorização baseada em requisitos, em que a ordem executada dos testes é baseada na prioridade dos requisitos rastreados até os casos de testes correspondentes. Entendeu? Nós temos diversas abordagens. Ok? Aqui, gente, a gente vai entrar na pirâmide de teste.
Provavelmente alguém já ouviu essa pirâmide, né? Essa pirâmide é muito conhecida na área de qualidade. Ela é muito disseminada porque ela é muito importante. Vamos lá. Pirâmide de teste é um modelo que mostra diferentes testes podem ter diferentes granularidades. O modelo da pirâmide de teste apoia a equipe na automação de testes e na alocação de recursos de teste, mostrando que diferentes objetivos podem ser apoiados por níveis de automação de teste. Gente, aqui é literalmente uma pirâmide. Uma pirâmide é feita com o quê? Com uma base. Então, se você tiver uma base bem feita de teste de unidade, ele é mais barato e ele traz mais confiabilidade no projeto. Ou seja, a base do nosso projeto é o teste de unidade. Nós precisamos desses testes de unidades bem elaborados, bem construídos e com manutenibilidade, ok? Eles precisam de manutenção, gente. Lembra que esse teste de unidade ele é geralmente feito e mantido pelos desenvolvedores, ok? Depois dos testes de unidade, nós iremos para os testes de integração. Os testes de integração são também importantíssimos. Lembra que a integração aqui pode ser integração de componentes ou integração de APIs, que que traz mais problemas. Quem já trabalhou com APIs externas aí, sabe a dor de cabeça que é fazer uma integração com API externa. Como nós, analistas de qualidade, precisamos verificar essas integrações. De acordo com a pirâmide, o teste unitário, ele não precisa ser melhor, não precisa ser desenvolvido de uma cultura mais forte do que o teste de integração, ok? Por último, a gente tem um teste de sistema. Gente, aqui a gente vai aumentando o preço. O teste unitário, ele é menos custoso. O teste de integração já é mais custoso, ok? E o teste de sistema é o mais caro e mais trabalhoso, ok? Isso não quer dizer que nós não tenhamos teste de sistema. Nós temos que ter. Só que não dá para chegar num ponto onde nós pulamos os testes de unidade, onde nós pulamos o teste de integração e a gente só faz teste de sistema. Vocês entenderam? Nós precisamos criar uma base para que quando chegar no teste de sistema, nós tenhamos um processo de qualidade bem estabelecido. Ok? Espero que eu tenha sido bem claro. Vamos seguir. Quadrante de teste. Aqui também é muito legal. Espero que vocês estejam conseguindo ver esse quadrante aqui. É muito legal. Vamos. Os quadrantes de teste definidos por Brian Merrick agrupam os níveis de teste com os tipos de teste, as atividades, as técnicas e os produtos de trabalhos aprofundados no desenvolvimento de software ágil. Gente, aqui basicamente ele traz os quadrantes onde cada nível de teste e tipo de teste está mais assegurado, onde está mais focado em um tipo de categoria. Vamos lá. A gente tem aqui o suporte ao time, foco em tecnologia, foco em negócio, crítica ao produto. Gente, a crítica ao produto aqui não é crítica em si. A crítica ao produto é levantar problemáticas, ok? Pelo amor de Deus. Crítica ao produto não é jogar pedra, não. É trazer problemáticas e levantar discussões, ok? Ó, percebem que no Q1 está os testes unitários e os testes componentes. Os testes unitários e os testes componentes geralmente são o quê? Automatizados. Lembra que eu comentei com vocês? Ele está focado em tecnologia. Então percebe que ele está aqui, ó. Percebe? Teste unitário, teste componente, ele está o quê? Focado na automação e focado em tecnologia. Percebe que ele está aqui no lado esquerdo, né? Canto esquerdo para baixo. Né? Aqui onde tem teste unitário, teste componente, automatizado, foco em tecnologia. O quadrante 2, ele tem testes funcionais, story tests, protótipos e simulações. Nós temos a forma dele ser automatizado e manual, ok? E ele está focado em negócio e também em suporte ao time. Perfeito? Vocês percebem? Aqui ele basicamente está dividindo onde estão os focos, ok? A gente vai por Q3, a gente tem testes exploratórios, cenários, testes de usabilidade, teste de aceitação,
Vocês percebem que ele está mais relacionado ao produto, de forma manual, mas também tem um foco em negócio. Por isso que ele está naquele quadrante lá, no Q3. Percebem? Aí no Q4 a gente tem teste de performance, teste de carga, teste de segurança e teste de unidade. Vocês percebem que ele está muito mais alinhado a ferramentas e também a crítica aos produtos. Entendeu? E também não deixa de estar alinhado com a tecnologia. Gente, esse quadrante é muito legal para o entendimento. Vocês vão perceber que lá no syllabus, ele não lembro de cabeça se ele traz esse quadrante, mas ele traz o foco do Q1, o foco do Q2. Se vocês derem uma olhada nesse quadrante, é muito legal para vocês terem um entendimento, ok? Gente, isso aqui é importantíssimo. Eu lembro que na minha prova caiu questões, não lembro se foi uma ou duas, questões relacionadas aos quadrantes de teste. Aqui é importantíssimo que vocês consigam visualizar e entender. Se eu não me fiz claro aqui, gente, dá uma olhada no syllabus, ok? Dá uma olhada no syllabus, a gente vai ter um grupo também para vocês tirarem dúvida. Então manda dúvida lá, ok? Não tem problema nenhum, vai ser um prazer atender vocês, ok? A gente vai aqui para a parte de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco também é muito legal. As organizações enfrentam muitos fatores internos e externos que tornaram-os incertos enquanto elas atingirão seus objetivos. O gerenciamento de risco permite que as organizações aumentem a probabilidade de atingir seus objetivos, melhorem a qualidade de seus produtos e aumentem a confiança dos stakeholders. Aqui, gente, a gente está gerenciando os riscos. A gente já conhece os riscos do nosso produto e a gente faz uma gerência com eles. O que pode ser testado, o que não pode ser, o que a gente faz na análise. Ó, a análise de risco consiste na identificação e avaliação dos riscos. Ó, controle, aqui é importante, ó, consiste na mitigação e monitoramento. Gente, existem riscos que são escolhas do cliente. O cliente às vezes não consegue, não tem a capacidade de investir em segurança, por exemplo. Então a gente vai, durante esse gerenciamento, a gente vai mitigar os riscos de segurança. Os riscos estarão lá, porque a gente não tem o investimento correto, ok? Mas a gente busca formas de mitigar, ok? Ó, risco é um possível evento, perigo, ameaça, situação cuja ocorrência causa um efeito adverso. Ok? Ó. Um risco pode ser caracterizado por dois fatores: probabilidade em si e dano. A partir disso, a gente consegue ter um gerenciamento. Ou seja, se a gente tem uma probabilidade alta e esse risco traz um dano muito grave à aplicação, então a gente precisa focar nele, né? Ele precisa focar. Se a gente tem um risco que a probabilidade dele é 0,01, ele está lá. Vocês acham que a gente consegue, nós devemos dar a mesma atenção para um risco que tem uma probabilidade bem maior? Não, né? É questão aqui de lógica, né? Vamos lá. A gente vai dar uma olhadinha na diferença do risco do projeto para o risco do produto. Muito importante vocês aprender essa diferenciação. Os riscos dos projetos estão relacionados ao gerenciamento e ao controle do projeto. Os riscos do projeto incluem problemas organizacionais, problemas pessoais, problemas técnicos, problemas fornecedores. Vocês percebem que os riscos do projeto aqui estão mais relacionados à gerência, mais à mão de obra. Vocês perceberam, não? Problema pessoal, problemas técnicos, problemas organizacionais, que são problemas da empresa. Se uma empresa consegue, começa a perder seus desenvolvedores no meio do projeto. Isso é um risco de projeto. O produto está lá. O produto não tem nada a ver. Percebe que está muito mais. O produto tem a ver porque ele vai perder a sua capacidade de ser melhorado e de ser desenvolvido. Mas aqui o foco é o projeto. Vocês percebem que ele está aqui mitigando riscos do projeto. Perfeito? A gente vai agora para o risco do produto. Ó. A análise de risco do produto pode proporcionar a minúcia e o escopo dos testes. Aqui, os riscos do produto, ele interfere diretamente no nosso planejamento, no nosso plano de teste. Okay, ó.
determinar o escopo de testes a serem realizados, determinar os níveis de teste específico e propor os testes a ser realizados, determinar a técnica de teste, estimar o esforço, priorizar os testes em uma tentativa de encontrar os defeitos críticos o mais cedo possível, aquela abordagem de shift left, determinar se as outras atividades além dos testes podem ser empregadas para reduzir riscos. Vocês percebem que o risco do produto ele é importantíssimo para determinar escopo do teste. Vocês percebem que o risco de projeto ele está muito mais alinhado à gerência. Vocês percebem a diferença? É muito importante perceber para que quando se a prova trazer conceitos para bagunçar a cabeça de vocês, a gente não vai cair, ok? Eu acho que o escopo deles estão bem definidos. Aqui é muito legal. Aqui a gente já parte que já é a parte final dos nossos testes, ok? Aqui a gente já executou, aqui a gente já está falando da parte de monitoramento, de métricas. Tá. Monitoramento de teste está relacionado à coleta de informações sobre o teste. O controle de teste usa as informações de monitoramento para fornecer formas diretrizes, orientações e ações corretivas necessárias para obter testes mais eficazes e mais eficientes. Gente, aqui é importantíssimo o seguinte. A partir do monitoramento e do controle, a gente consegue gerar métricas para entender o que é que está trazendo mais defeitos, mais bugs no sistema. Nós conseguimos ter conversas com os stakeholders para entender o porquê aquela feature específica está dando problema. Às vezes a gente precisa melhorar o processo, mas a gente precisa de um one-on-one com um desenvolvedor, entendeu? A partir disso a gente consegue coletar informações para melhorar também o nosso processo. Ok? Ó. A conclusão do teste, coleta dados e atividades de teste concluída para consolidar a experiência, escopo, material de teste e qualquer outra informação relevante. Imagina a gente executar os testes e a partir disso não fazer nenhuma análise em cima deles. O que é que aquele teste, a gente vai, no máximo a gente vai fazer um report bugs, ok? Mas o que é que vai agregar em termos de processo? Lembra que a gente está focado em processos, beleza? Aqui a gente vai falar um pouquinho das métricas que são importantíssimas. As métricas dos testes incluem métrica do progresso do projeto, métrica do progresso do teste, muito importante, e métricas de qualidade do produto. Através dessas métricas, gente, a gente consegue ter robustez, a gente consegue ter dados para tomar decisões. Perfeito? Aqui é importantíssimo também. Aqui a gente tem os relatórios. Ó. Relatório de progresso de teste geralmente são regulamentos, diariamente, semanalmente, inclui período do teste, progresso do teste, impedimentos, métricas, riscos novos e alterados, teste planejado para o próximo período. Aqui é importantíssimo, gente, para a gente ter um controle total do que está sendo testado, ok? Vocês percebem que ele aqui está trazendo informações definitivamente sobre o progresso, né? Você percebe que ele está fazendo um acompanhamento através do relatório de teste. Ele serve para isso, ok? Ó. Aqui a gente vai para o relatório de conclusão. O relatório de conclusão de teste é preparado durante a conclusão, obviamente, né? Quando um projeto, o nível de teste ou o tipo de teste está concluído e quando idealmente seus critérios de saída foram atendidos. Aqui ele traz um resumo do teste, ele traz uma avaliação da qualidade do produto com base no plano de teste. Aqui é muito importante, porque o plano de teste ele traz uma base muito legal, porque sem um plano de teste a gente não consegue ter o objetivo de teste e os critérios de saída. Percebe? Ó, desvios dos planos de teste, impedimentos e soluções alternativas para o teste. Vocês percebem que tudo está atrelado ao plano de teste? Está fazendo alusão ao plano de teste, aquele documento que a gente faz lá no início. Vocês percebem a importância de um plano de teste bem elaborado, bem estruturado? Ok? Vamos avançar. Comunicação do status de teste. Aqui é muito importante, porque a comunicação geralmente com o cliente. Ó. O melhor meio de comunicar o status de teste varia dependendo das preocupações com o gerenciamento de teste, das estratégias da organização, dos padrões normativos ou o caso da equipe auto-organizada.
Aqui é o verdadeiro depende. Depende do contexto. Ó. Essa comunicação pode ser através de uma comunicação verbal, pode ser através de painéis, de dashboards, que é muito legal. Canais de comunicação, documentação online, ou relatório de testes formais. Gente, não importa a forma que você está fazendo. Importa que você esteja comunicando o seu andamento dos testes. Perfeito? Aqui nós trazemos diversas formas de como fazer. Pode ser uma comunicação verbal, muito simples, de uma call, vem cá, stakeholder, vem cá, PO. Então, nós estamos nesse status, mas pode ser mais formal, dependendo da organização, ok? O mais importante é que tenha essa comunicação, perfeito? A gente parte aqui agora também para uma parte bem legal, que é o gerenciamento de configuração. Gente, o gerenciamento de configuração, basicamente, é para a gente ter um controle e documentação do que acontece a cada versão, ok? A versão foi lançada, a gente tem a V0, ok? Na V1, nós tivemos mudanças de requisitos. Nós tivemos mudança de stack. O gerenciamento de configuração, ele está lá para documentar todas essas mudanças. Para que a gente tenha um controle, para que a gente tenha uma mínima auditoria daquilo. Nos testes, o gerenciamento de configuração oferece uma disciplina para identificar, controlar, rastrear todos os trabalhos, como ponto de teste, estratégias, condições, caso de teste, script de teste, resultado de teste, registro de teste, relatório de teste como item de configuração. Você percebe que ele está guardando tudo relacionado ao versionamento, ok? Ó. Todos os itens de documentação e software são referenciados sem ambiguidade, documentação de teste. Aqui, geralmente, as ferramentas já cria um ID único, né? Ó. Todos os itens de configuração, incluindo itens de teste, são identificados de forma excluída, controlado por versão. Lembra que eu falei com você? O versionamento é muito importante. Rastreados quanto a alterações relacionadas aos outros itens de configuração já trabalhados. Podem ser mantidos durante todo o processo de teste. Perfeito? Aqui, o Syllabus traz um pequeno... Vocês vão perceber que é um parágrafo bem pequeno. Não creio que eles irão cobrar na prova, mas é que é muito importante vocês saberem. Aqui, gerenciamento de configuração, vou ser bem sincero para vocês. Eu conheci estudando para o Syllabus. Vocês vão perceber que muitas coisas a gente aprende estudando para o Syllabus. Não necessariamente nós já vivenciamos aquele tipo de processo. Perfeito? Vamos avançar. A gente vai para o gerenciamento de defeitos, ok? Como gerenciar um defeito? Como um dos principais objetivos de teste é encontrar defeitos. Perfeito. Embora, digamos, defeitos aqui, as anomalias relatadas podem se tornar defeitos reais ou outra coisa. Perfeito. Isso é resolvido durante o processo de tratamento de relatórios de defeitos. As anomalias podem ser relatadas durante qualquer fase do ciclo de desenvolvimento do software e a forma depende do ciclo, né? A gente tem alguns tipos de relatório que são mais comuns, ó. Vamos lá. O que é que eles precisam ter em todo relatório de defeito? Fornecer aos responsáveis pelo tratamento a solução de defeitos. Fornecer os meios de rastrear a qualidade do produto de trabalho. Fornecer as ideias de aprimoramento do processo de desenvolvimento de teste. Outra vez, aprimoramento de processo, né? Vocês percebem que tudo é feito para que nós consigamos uma melhoria de processo. Percebem? Então, aqui, ó. Aqui ele traz 3 objetivos típicos e um relatório de defeito precisa ter. Perfeito? Gente, muitíssimo obrigado. Espero que tenha sido claro, ok? Algumas partes vocês podem perceber que eu dou uma corridinha, porque são partes que o sílabus não foca tanto, mas isso não quer dizer que você não irá focar. E também para que não fique tão cansativo para vocês, já que aqui a gente está fazendo um resumão do capítulo e uma análise mais detalhada vocês irão fazer lendo o sílabus, ok? Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido claro.